Olá, galerinha, vamos lá? Mais uma aulinha, só que essa aula a gente vai dar uma contextualizada, vamos dar uma relembrada nos conteúdos da unidade 1 antes da gente iniciar o segundo livro, né? Ou seja, o primeiro livro, vamos dar uma revisada, uma recapitulada, para depois a gente entrar no segundo livro, certinho? É importante que vocês sigam, eu vou passar na rotina as páginas, vocês vão acompanhando nas páginas, fazendo a leitura, destacando as partes mais importantes para no final fazer o resumo ou o mapa conceitual, certo? Vamos lá então relembrar alguns dos principais pontos que nós trabalhamos no nosso primeiro livro, no nosso primeiro bimestre. Vamos lá então. Bem, Revolução Industrial. Lembram? Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira e quarta. Lembram? Primeira Revolução Industrial, século XVIII, na Inglaterra. Caiu até na nossa provinha, né? No simulado. Na Inglaterra. Então, a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Estamos falando do quê? Estamos falando de a substituição do homem por máquinas. Estamos falando no êxodo rural. Lembra do êxodo rural? Foi a saída do homem do campo para a cidade, né, nas regiões industriais, em busca de trabalho assalariado. Nós também vimos dessa parte de Revolução Industrial, nós vimos também os pontos positivos. Quais foram eles? Lembra os pontos positivos da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial? O que foi? Maior diversidade de produtos, criação de novos empregos, novos postos de trabalho. Então, nós temos também uma produção em massa que possibilitou a expansão para os demais continentes, para os demais países. Então, nós temos também vários pontos positivos da primeira Revolução Industrial. E os pontos negativos, né? Que um deles seria essa parte do êxodo rural, que a zona rural, devido à migração campo-cidade, ficou faltando mão de obra no campo. E isso gerou depois um outro problema, certo? A substituição depois, né, um pouquinho mais tarde, na segunda fase da primeira Revolução Industrial, o surgimento de máquinas enormes que faziam o trabalho de até 100 homens. Então nós temos aí o início do que seria mais tarde chamado de desemprego estrutural, que seria o desemprego devido à substituição do homem pela máquina. Parou? Não, né? Ou seja, ainda continua. Até hoje, a mão de obra humana vem sendo substituída por máquinas e outros, né, aparelhos tecnológicos e tudo mais, certo? Outro ponto também que nós falamos, né, da primeira Revolução Industrial foi a sequência das revoluções. Então, teve a primeira Revolução Industrial, século XVIII na Inglaterra. As outras revoluções, elas começaram a acontecer em tempos mais curtos. Tivemos a segunda Revolução Industrial, que seria quando surge o motor a combustão. Temos a terceira Revolução Industrial, que seria já o surgimento do computador e das infovias. Já seria essa parte de desenvolvimento tecnológico ou técnico-científico. E a quarta Revolução Industrial, que seria os avanços na área da robótica. Então, nós temos aí 4 revoluções industriais, lembrando que não é homogêneo. Lembrando o quê? Lembrando que as revoluções industriais, elas foram acontecendo não de forma, digamos, de forma igual em todos os continentes. Temos aí muitos continentes, como o continente africano, onde tem lugares, países que têm muito atraso tecnológico, atraso no seu desenvolvimento, certo? Então, as revoluções industriais, elas não ocorreram de forma homogênea, elas ocorreram gradativamente e bem diferente em cada continente, em cada país, certo? Bem, falando da Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira e quarta, muito importante. Aí vem a parte da Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde, ela aconteceu da seguinte forma.
que eu falei para vocês? Como ponto negativo da primeira Revolução Industrial? O êxodo rural. Então a Revolução Verde ela acontece devido ao êxodo rural, que é justamente essa migração do campo para a cidade, deixando a zona rural sem mão de obra. Resultado, nas cidades se organizaram para criar novos implementos, o uso de novas técnicas, né? O uso de tecnologia, na realidade foi chamada assim, Revolução Verde, porque é o uso de novas técnicas para a zona rural, para que não viesse, qual o objetivo da Revolução Verde? Suprir a falta de mão de obra no campo e evitar que ocorresse a falta de alimentos. Então foi criado muitos pesticidas, foi criado sementes melhoradas, já o início do surgimento de máquinas e equipamentos que estavam já auxiliando na zona rural, para que não viesse o objetivo da Revolução Verde. Primeiro, o que foi a Revolução Verde? Um conjunto de novas técnicas, novas tecnologias voltadas para a zona rural. Desde suplementos agrícolas, adubos, pesticidas, fertilizantes, sementes melhoradas, tudo mais que viesse a suprir essa carência, essa falta de mão de obra do campo, certo? E o objetivo principal da Revolução Verde é justamente esse, evitar que faltasse alimentos para abastecer as cidades. Então, a Revolução Verde foi consequência da primeira Revolução Industrial, foi uma consequência. Tecnopolos, como o nome já diz, tecnopolos são polos de tecnologia. Os tecnopolos foi um ponto muito importante que nós debatemos no nosso primeiro livro, que fala justamente sobre o Vale do Silício, sobre lugares hoje que se concentram não só laboratórios, universidades, polos de tecnologia voltados a criarem novos produtos e equipamentos ou a aperfeiçoarem os que já existem. Então, nós temos aí os tecnopolos como sendo muito importantes. E como eu falei para vocês, o mais comentado, né, o mais falado deles, como exemplo, é o Vale do Silício, onde nós vamos ter exemplos de garagens, ou seja, atrás nas casas, né, nas garagens das casas, onde começaram grandes empresas, onde surgiram tecnologias que hoje, né, dão suporte aí para todo o setor de tecnologia, tecnopólios e tudo mais. Bem, transnacionais ou multinacionais são as empresas que saem do seu país de origem e vão instalar filiais em outros países. São chamadas de multinacionais. Então, nós temos hoje tanto empresas transnacionais como multinacionais que se espalharam por todos os continentes. Então, lembra que a gente tem aqui o exemplo, né, de várias marcas famosas, produtos e tudo mais, que se espalharam por todos os planetas, por todos os continentes, certo? Por todos os países. Então, essas empresas hoje, elas têm que, digamos, se adequarem à realidade de cada país, de cada lugar que eles vão. Lembram que nós estudamos que seria a chamada localização. Localização. Ou seja, a empresa ela vai ter que se adaptar às características daquele lugar para ela não falir. Lembra que eu dei o exemplo para vocês da Índia? Que na Índia o McDonald's abriu, na Índia, né, na capital Nova Delhi, e quase faliu. Por quê? Porque na Índia não tem costume de comer carne, né? Carne de boi. Então, o que eles fizeram? Para não falir, eles adaptaram. Fizeram o quê? Fizeram um hambúrguer de frango, fizeram um hambúrguer de carne de soja, usaram outros ingredientes. Hoje tem um hambúrguer vegano, vegetariano. Então, a empresa, ou ela se adapta, ou ela vai ser excluída, né? Ou ela não vai conseguir se manter naquele país por muito tempo. Então, é importante isso, saber que as empresas transnacionais, elas
migram para outros países, claro, objetivo principal, mercado consumidor, mão de obra barata, né? Mão de obra barata, matéria-prima, são os principais, digamos, objetivos. E elas também, quando chegam, elas ajudam no comércio, gerando emprego e renda. Globalização, então, na realidade, tudo isso que nós falamos envolve a globalização. Professora, o que eu tenho que saber, professora, sobre a globalização? Para fazer qualquer prova, qualquer atividade, tenho que saber, primeiro, um conceito. Qual é o conceito de globalização? Mais fácil deles, qual é? Então, nós temos a difusão de ideias, produtos e mercadorias. Ou seja, uma uniformização global. O conceito mais simples. O que mais eu preciso saber? Pontos positivos e pontos negativos da globalização. Pontos positivos, alguns, vou citar só para vocês lembrarem, tá? A globalização, ela traz consigo novos postos de trabalho, uma maior diversidade de produtos, variedade. Então, ela traz as infovias, né? Que é essa parte de informática, a rapidez. Então, ela traz consigo todo um aparato que realmente envolve um processo de integração global. Pontos negativos. Lembram? Xenofobia, também tem ao lado do desemprego, também tem o que mais? Substituição do homem pela máquina, né? Devido às novas tecnologias. Então, vocês lembram que a gente fez uma divisão, pontos positivos, né? E pontos negativos da globalização. E também os movimentos que existem pelo mundo afora anti-globalização. Alguns desses movimentos não são contra a globalização como esse sistema de uniformização global, mas é contra aquilo que a globalização não abrange. Por exemplo, problemas de desigualdade social. Então, a globalização ela não envolve muito essa questão de os países pobres, países ricos, ela não se atém muito a isso, não. Tá? É um sistema de integração bem comercial, que não vê essa questão socio-humana, não. Entendeu? Social, não vê muito, não. Tá? E para finalizar, blocos econômicos. Então, a atual conjuntura que nós vivenciamos hoje é a ordem multipolar. A multipolaridade, ou seja, nós temos os países hoje agrupados em blocos econômicos. Blocos esses cujo objetivo é o quê? Fortalecer suas economias. Eles se juntam com um objetivo em comum. Eles criam um mercado comum, uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, uma união monetária. União monetária, vocês sabem que o único bloco econômico que hoje teve coragem, audácia de criar uma união monetária é o bloco da UE, da União Europeia, né? Onde o euro entrou em vigor no ano de 2002. Então, é muito arriscado. Lembram que eu falei para vocês que é muito arriscado os países criarem uma união monetária, ou seja, uma moeda só para circular em todos os países. Claro que o objetivo deles é facilitar as trocas comerciais, né, em relação ao câmbio e tudo mais, mas é muito arriscado, né? Temos o nosso bloco, que é o Mercosul, né, que é o bloco hoje formado pelos 4 pioneiros que em 1991 assinaram o Tratado de Assunção. Quais são eles? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? São os pioneiros. E temos a adesão da Venezuela, que foi em 2008, porém lembre-se que a Venezuela está suspensa por tempo indeterminado até que Nicolás Maduro resolva a situação que ele, né, que se encontra atualmente. E assim, pessoal, só uma revisãozinha do que foi, né, o nosso primeiro bimestre, tá bom? Até mais!